esse gap de valor justo, né? Ele rompe e volta a testar. Isso é bom, tá? Vamos. Agora não tem como errar não, tá? Ele agora vai subir com força. Ô, fila da mãe. Essa agora não tem como errar. Só cai um pouco e eu entro. Vai. Agora. Certo. Tá bom. Guarda bloco aqui. Agora já pode respeitar, já pode voltar. Tá bom? Aqui, ó. Tá? Isso aqui é um order block, ele tá testando agora. Vamos, aqui, ó. Seu alvo, ele sabe que o alvo dele é aqui. Só na próxima vela. Não acredito. O alvo dele aqui ainda, tá vendo? Por isso que eu gosto de entrar pegando esse movimento aqui, voltando sempre no teste, tá? Como nesse pavio aqui, ó. Eu falei 50%. Veja que ele volta aqui os 50% dele. E essa reversão aqui do gap ajuda a confirmação de alta, tá? Fala, trade! Vamos continuar nossa jornada aí. Você que está procurando ser consistente nesse mercado, está no lugar certo. E no caso, você caiu de paraquedas nesse vídeo, você também está no lugar certo. Você vai aprender aqui estratégias exclusivas para opções binárias, tá? Então, se ficar um pouco perdido aqui, pode ficar tranquilo que as estratégias que eu tô falando aqui tem no canal, tá? E eu vou tentar aqui fazer entrada em tempo real, tá? Só para passar essa confiança que a estratégia ela é viável, tá? Ok? E hoje eu vou falar sobre liquidez junto com gap de valor justo, que o gap de valor justo é a nossa base de tudo aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui um movimento de liquidez que é super importante mesmo. Vai passar uma confiança enorme, tá bom? E no gráfico de 1 minuto, continuando nossa jornada, tá? Ok? Então presta atenção aí, porque eu vou mostrar uma liquidez super importante. Como o mercado faz um ataque de liquidez, isso passa uma confiança enorme, tá bom? Certo? Só para não. E quando ver esse movimento, não entrar no impulso, tá bom? Porque no gráfico de 1 minuto é só ter calma, relaxar, deixar o mercado fazer o movimento dele, tá bom? E eu vou mostrar um pouco aqui rapidinho uma liquidez. E eu vou pro gráfico atual. Se no caso surgir oportunidade, eu vou entrar, tá bom? Certo? Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Ok. Liquidez. Liquidez, todo mundo sabe que eu falo que é um movimento de alta assim, né? Tá? Aqui tem essa alta. A gente identifica uma alta. E aqui tem essa baixa. O mercado faz esse movimento aqui de baixo. Tira liquidez e volta a fazer um movimento de alta, né? Se você, no caso você tiver perdido, tem a estratégia aí no canal. Ok? Então, feito isso, agora eu vou mostrar um movimento belíssimo que você vai entender agora. Eu já vou começar daqui, mesmo fazendo o mercado fazer esse movimento de alta aqui, ó. Esse movimento de alta, a gente vai procurar compra e venda ao mesmo tempo aqui, ok? Vamos lá. Eu já vou começar aqui, ó. Presta atenção nesse movimento.
esse movimento aqui, ó, tem essa vela de baixo e essa vela de alta aqui, tá? Ok? E veja que tem essa sequência de velas de alta aqui, ó. O mercado vai para aqui, ok. Agora sim que entra o pulo do gato, é que prestar atenção nesse movimento. Veja que essa sequência de velas aqui, ó. E veja que ele deixa um monte de gap de valor justo, né? Para trás. Agora, quando ele faz esse movimento aqui forte, um ataque assim, e veja que nossa aqui tem essa alta assim, né? O mercado fez esse movimento assim, não é isso? E aqui seria a nossa baixa. E é esse que é o movimento de liquidez. O mercado tirou liquidez aqui, ó. Tá? O mercado tirou liquidez aqui, porque fez esse movimento belíssimo. No mínimo aqui, é que a gente procure uma compra aqui. Agora, veja que tem um gap de valor justo, porque está muito próximo. Muito próximo. Ele tocou, veja que ele rejeita aqui, né? Um pouco, mas continua alta. Tá? E quando ele faz esse movimento aqui belíssimo assim, tira a liquidez aqui, veja que ele volta com muita força também e tira a liquidez. E veja que é um movimento belíssimo também, tá? Não é assim não, ó. Esse movimento assim não, tá? Preste atenção no que eu tô falando aqui. Porque esse movimento que eu tô falando aqui, ele vai ajudar e muito. Veja que quando ele faz esse movimento belíssimo aqui, ó, e você identificou que ele tirou liquidez, aí deixou um gap de valor justo para trás, a nossa oportunidade de entrar seria nessa quebra de valor justo, como eu falo, né? E esse teste aqui, ó, tá? Porque mesmo ele como a origem do movimento é esse aqui, é o order block, e tem um gap de valor justo, a origem do início do movimento foi esse. Então, perfeito, ele voltou e respeitou. Aqui sim a gente procuraria voltar a procurar oportunidade de compra, tá bom? Eu vou mostrar aqui mais para frente, mas eu só quero que você preste atenção a esses movimentos de liquidez. Não é esse movimento assim, ó. Esquece esses movimentos. No gráfico de 1 minuto a gente nem liga para isso. Se tivesse no gráfico de 5 minutos, aí sim a gente até daria uma atenção aqui. Agora deixa eu ir mais para frente. Aqui nada, né? Veja que ele para aqui um pouco, né? E tem esse movimento aqui, ó. Novamente, esse belo movimento muito forte de alta. Aí ele parou aqui. Parou e voltou. Como eu falei, o mercado sempre volta a preencher o gap de valor justo. Então esse foi o último gap de valor justo. Ele faz esse movimento aqui, né? Respeita. A gente poderia procurar uma compra aqui, mas tenha calma que eu vou explicar tudo isso. Mas o foco aqui é esse movimento. E veja, a origem desse movimento foi aqui. Isso é considerado um order block, tá? Ok? A origem do movimento foi aqui. Então veja que o mercado ele não veio direto assim, porque quando ele faz esse belo movimento aqui, ó, assim, forte, só de vela de alta, o que acontece depois que ele volta no movimento chamado order flow. Eu não falei sobre esse order flow ainda, mas eu vou falar ainda, tá? Mas ele volta dessa forma assim, ó, com muita perfeição mesmo, tá? A gente vai identificar gap de valor justo, order block, black block, essas coisas. Aí até ele voltar para a origem dele aqui, como aconteceu aqui, tá bom? Então, dito isso, veja que ele chega aqui no gap de valor justo, tá? Respeita, mas ele volta aqui com esse movimento forte, tirando liquidez. Isso é um ponto positivo para a gente esperar a quebra desse movimento. Isso aqui é chamado de um order block. Agora veja que interessante que esse movimento aqui ele vai testando. Esse pavio aqui testa 50%, porque aqui dentro desse movimento essa vela de alta e esse movimento de vela de baixo, eu não vou mostrar aqui
não é importante. É importante sim, mas não é legal ficar mostrando gráfico aqui de 30 e 15 segundos, tá? Mas eu já vou explicar. Quando o mercado faz esse movimento assim e a outra em seguida, aqui dentro ou tem um order block ou tem um gap de valor justo chamado IFVG, tá bom? Mas o importante é você olhar aqui e ver que ele testou essa área, tá bom? Testou e caiu aqui, ok? Agora veja que ele deixa um wick break aqui, ó, e fechou abaixo. Aqui sim foi uma entrada perfeita, tá? Se tivesse em tempo real eu ia entrar, mas eu vou ver aqui que eu encontro, tá? Tenha calma, porque o que eu tô mostrando aqui é muito importante mesmo. Assim a gente vai ter noção o que a gente realmente vai fazer, tá? Certo? Então veja aqui. Quando o mercado fez esse movimento aqui e tirou essa liquidez tirou a liquidez antes de fazer esse movimento de baixa, isso é perfeito mesmo, tá? Isso é sinal que ele não vai voltar aqui mais para essa região, nem tão cedo. Veja que ele chegou aqui na origem dele, tá? Parou, caiu um pouco, foi no gap do valor justo, perfeito. Voltou rapidamente aqui para mitigar tirar liquidez interna do gap do valor justo, tá? Só estou mostrando rapidamente. Agora vamos procurar mais liquidez forte. Deixa eu ver aqui. Ok. Olha isso aqui. Veja que o mercado tá nessa tendência aqui de baixa, né? Essa tendência de baixa. Aí você, quando não tem um conhecimento certo do mercado, fica confuso. Porque veja que ele tá aqui, né? Isso aqui, para quem não conhece, tendência de baixa, certo? Ok. Agora, veja esse movimento aqui, ó. É isso que eu quero que você preste atenção, né? Agora, teve endereço. E ele veio tirar essa última alta aqui, ó. Tirou liquidez. Opa! Agora sim a gente procuraria venda. Ela fechou embaixo, formou o wick break, tudo. E veja que ele volta aqui com muita perfeição, preenchendo cada buraco. É como eu falei, o mercado sempre está procurando preencher lacuna, rejeição block, tá? Então, esse movimento aqui ele vai voltar. E principalmente que ele tirou liquidez. E aí sim a gente procuraria oportunidade de venda, né? Agora veja aqui que a origem desse movimento aqui foi aqui. Olha isso. Ele voltou para a origem. Aí você acha que ia ser reversão de mercado e agora ia formar uma alta. Então, é aí que você ia cair. Entendeu? Porque esse movimento é importante. E principalmente que ele tirou liquidez. Esperaria essa vela fechar abaixo. Olha que ele deixou um wick break aqui. Voltou a testar. Até ele vir aqui nesse gap de valor justo. Veja que ele para aqui. Na verdade, ele veio com muita força. Nesse aqui. Parou nesse movimento aqui do gap de valor justo. Pelo menos aqui é 50% do gap de valor justo, né? E aqui é os 75%, veja. Respeitando 75% do... Mas aqui, o importante é que a gente já estava identificando. Chegou aqui, para, né? A origem do movimento foi esse. Ok. E veja aqui que ele chega no ponto de interesse dele aqui, já, né? Que é 75% do gap. E volta novamente com força. Aí, nesse movimento aqui, é só aguardar, tá? Porque aqui ele ainda não tinha interesse de nada aqui. O único que formou aqui seria essa liquidez. Tá? Mas veja que ele volta. Aí ele quebra abaixo desse movimento. Como eu já falei que esse movimento aqui é um order block. E ele voltou para a origem. Opa, aí para. Voltou para a origem. Aí sim a gente espera o que o mercado vai fazer. Quando ele voltou para a origem aqui, eu procuraria comprar. Veja que ele deixa um gap valor justo. E como eu falei, e quando ele rompe dessa forma aqui, ó, e essa vela veja que volta a testar ele, perfeito.
Aí eu, como já mostrei, eu já entraria nessa vela aqui, mas não aqui. Esperaria ela testar os 50% do pavio, tá bom? E é isso. Porque ele voltou para a origem do movimento. Tá bom? Aí, o que acontece? Veja que outro belo movimento aqui, ó. Olha isso. Teve endereço novamente. Liquidez. Tá? E hoje, como eu tô falando de liquidez, é importante prestar atenção nesse movimento. Tá bom? Aí, o que ele deixa para trás aqui, confirmando nossa reversão, que ele tirou liquidez e formou um IFVG aqui. E o Wick Break, aqui sim a gente entraria, porque tinha esse gap de valor justo e a origem do movimento dele seria isso aqui. Perfeito, tá bom? Aí ele vai, tira a liquidez aqui. Eu aqui não entraria agora, tá? E veja que ele, como ele tirou a liquidez aqui, aí ele quebra esse gap aqui e volta para preencher o IFVG. Beleza, ok. Aqui sim, quando ele vai com muita força assim, a gente poderia entrar aqui, ó, tá? Mas isso aí eu vou mostrar em tempo real. Se rolar, eu vou entrar, tá? Aí você que tá assistindo esse vídeo aí vai sentir confiança, tá bom? Mas eu vou tentar aqui achar uma liquidez aqui no movimento muito forte. Não sei se eu vou encontrar. Aqui, um ataque, né? Veja que ele deixou um gap de valor justo aqui, só que respeita e volta a cair, tá? Esse movimento muito forte aqui, ó. Tá muito longe do mercado, não consigo enxergar o que ele veio aqui, tá? Olha como ele volta aqui pro gap de valor justo. E como ele fez esse movimento aqui, a gente só entraria nessa vela aqui. Eu não peguei em tempo real, senão eu entraria, tá? Deixa eu achar aqui alguma coisa interessante. É um belo movimento aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu analisar direito. Muita força. Aqui tem esse FVG que ele quer voltar. Até agora não entro no impulso aqui, tá? Mesmo sabendo que ele vai vir nessa região aqui, não entre vendendo, tá? Deixa. Cadê? Aqui um belo movimento. Olha aqui, ó. A origem e quebrou. Só que ele não testou bem só o gap de valor justo. Aqui, ó. Para confirmar a nossa continuação de venda. Deixa eu ver aqui. Nada. Aqui também nada. Enquanto. Aqui um belo movimento. Esse belo movimento aqui. Eu acho que eu vou conseguir entrar aqui, tá? 76%. Tá baixo para arriscar. Esse movimento aqui veio tirar a liquidez, essa última baixa. E aqui também, ó. E agora tá voltando ali. Deixa eu... Vou tentar entrar na próxima vela, tá? Aqui, ó. É o que eu falei, que esse movimento aqui, ele tirou liquidez e agora tá voltando. Eu vou entrar aqui, tá? Comprando. Ele vai... Vai deixar eu nem comprar. É que ele vem aqui ainda. Malandro, né? Espera mais um pouco.
Tá aqui, ele ainda tá, ainda vai, eu ainda vou comprar, tá? Estou esperando mais uma confirmação aqui, ok? Vou testar, se ele fechar acima agora, é um belo sinal, ok? Agora sim eu posso comprar. Deixa ele vir aqui, 50%, vai. Ô, velho, agora tu vai subir com força. Olha aí. E o alvo dele é isso aqui, tá? Esse gap valor justo. Eu gosto muito de comprar aqui nos 50%, porque como ele respeitou agora esse teste aqui, ele veio e fechou fora, tá vendo? No gap valor justo. Olha como ele faz esse movimento e volta novamente. Por isso que eu gosto de comprar aqui, ó. Porque quando ele sobe muito rápido assim, aí ele veio testar aqui também que não tinha um teste, ok. Mas mesmo assim a pessoa pode ganhar, mas aqui, ó, no meio do pavio, 50%. Tá vendo? Então, ele não fechou 50%. Veio aqui e ainda o alvo dele ainda agora é aqui ainda, tá? Ainda espero que ele venha aqui ainda, tá? Veja que ele tá respeitando ainda esse gap de valor justo, né? Ele rompe e volta a testar. Isso é bom, tá? Vamos. Agora não tem como errar, não, tá? Ele agora vai subir com força. Ô, fila da mãe. Essa agora não tem como errar. Só cai um pouco e eu entro. Vai. Agora. Certo. Tá bom. Guarda bloco aqui. Agora já pode respeitar, já pode voltar. Tá bom? Aqui, ó. Tá? Isso aqui é um order block, ele tá testando agora. Vamos, aqui, ó. Seu alvo, ele sabe que o alvo dele é aqui. Só na próxima vela. Não acredito. O alvo dele aqui ainda, tá vendo? Por isso que eu gosto de entrar pegando esse movimento aqui, voltando sempre no teste, tá? Como nesse pavio aqui, ó. Eu falei 50%. Veja que ele volta aqui os 50% dele. E essa reversão aqui do gap ajuda a confirmação de alta, tá? Porque veja que ele testa, fecha fora, ainda respeita os 50% aqui, tá? Ele tá segurando aqui, voltou a testar aqui, ó, tá? E ele vai vir aqui, cadê também? Aqui é aqui é o movimento dele. E aqui ele vai preencher, ó, tá bom? Esse tipo de negociação, essa confiança que você tem que ter, é importante, tá? Porque isso aqui minimiza nossos loss com muita tranquilidade, porque a gente tá sabendo o que tá fazendo aqui, tá? Ele agora ainda vai vir aqui. E esse teste aqui, ó, é bom. Olha isso. Eu ia entrar. Era pra ter entrado. Olha isso aqui. Essa perfeição de alta aqui é... Isso porque eu falei que tem que prestar atenção nesse movimento, tá? Aí,
E ele começa a fazer esse movimento de order flow aqui, ó. Ele sobe, volta a testar, sobe, volta a testar, sobe, volta a testar. Isso se chama movimento order flow. Eu ainda não falei sobre essa estratégia, mas eu vou falar ainda, tá? Mas é importante aqui, veja que ele testou esse gap de valor justo. Veja que o mercado, como ele é perfeito, né? Tá? A oportunidade que eu tive aqui, eu entrei. Eu não gosto de ficar tirando toda hora, tá? Eu fico fazendo minhas negociações com mais calma, tranquilo, tomando meu café. E agora que ele testou aqui, é só relaxar, procurar outro. Olha lá, ainda tá. Veja que aquele movimento ali, ele ainda desce aqui, ó. Ele não chegou a pegar o gap valor justo, né? Mas veja como que é interessante o movimento do mercado. É o que eu falei que ainda tinha aqui ainda para ele tirar a liquidez, tá? Mas mesmo assim eu não gosto de entrar aqui mais, tá? Ele ia ter que fazer um movimento forte, como esse aqui, ó. Aí sim eu procuraria vender, tá? Mas não gosto de entrar no impulso do mercado. Olha lá. Veja que o alvo dele, onde ele, mesmo ele só tocando esse pequeno pedaço aqui de pavio aqui, aí você acha que o mercado se movimenta com força de compradores ou de vendedores. Não é. Esquece essa coisa aí, tá? Ok? Então, eu espero que tenha gostado, pelo menos um pouco aqui que eu mostrei o movimento aqui de liquidez, tá? Ajuda a entender o mercado para onde ele quer ir, né? Olha aqui, ó. Tá? Eu vou continuar insistindo mais e eu tenho certeza que logo, logo, você que está assistindo o vídeo aí vai ficar um profissional aí nas opções binárias, vai negociar com muita tranquilidade, cabeça fria. Se tomar um loss, vai conseguir recuperar tranquilo. E quando começar a ter lucro, não vai devolver para o mercado, tá bom? Certo? Até mais e fiquem na paz.